Nos últimos anos, muita gente, e quando eu falo muita gente, é muita gente mesmo, passou pelo filme do Flash. Mas Grant Morrison, você sabia? Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta com mais uma coisa aqui no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você chegou aqui por qualquer recomendação externa do YouTube, não vai embora sem assinar esse canal e ativar o sininho para você ter sempre notificações assim que um novo vídeo é postado aqui nesse canal. 3 vídeos por dia, uma loucura. E tem mais, porque tem a Fracassatona. Na Fracassatona, a gente fala sobre filmes, ideias de filmes, projetos de filmes que nunca deram certo pelos mais variáveis motivos e que talvez tenham até saído, mas tenham sido um verdadeiro fracasso, as pessoas querem esquecer que ele foi feito. Nosso caso aqui de hoje é um filme que nunca foi feito, que não passou da fase de roteiro, mas que eu queria contar essa história para vocês. Porque desde o começo do século XXI, desde os anos 2000 e pouco, tem se falado no filme The Flash, no filme do The Flash, na Warner, que detém os direitos do personagem e que está tentando botar esse filme do Flash para correr desde então. São 20 anos. Aí, cara, quando tem a Liga da Justiça, em 2017, aquele frisson todo, um monte de marketing, pô, todos os heróis reunidos, vamos unir os 7 e tal, naquela. Vai ter filme do Flash? Vai ter filme de The Batman? Vai ter filme do Cyborg? Vai! E o filme do Flash estava lá, aí o set de trombone para o filme da Liga da Justiça. Aí eles começam a pensar, olha, seria melhor não fazer The Batman, olha, seria melhor não fazer o Cyborg. E o Flash começou também a sofrer com vários cozinheiros desesperados entrando na cozinha e mexendo na receita, no que já estava meio que planejado para fazer o The Flash. E passaram muitos diretores por esse projeto, entre eles o Seth Grahame-Smith, o Rick Famuyiwa, John Francis Daley e Jonathan Goldstein. Vários diretores entraram, aí problemas com os famosos, gloriosos aqui. Vai entrar em pré-venda, tá? Fica ligado aí com o Carlinhos Brother em Pop, você vai ter o seu na sua casa. Aí os executivos da Warner mexiam, eu não quero, aí dava problemas criativos, né? Mais conhecido como sai daqui antes que eu te mate. E aí aquela confusão, e o Ezra Miller, cara, ele tava desesperado, ele falou assim, meu Deus, meu filme não vai sair. O que eu faço? Meu filme não vai sair. E ele ligou pro Ray Fisher, que era o Cyborg, e falou assim, Ray Fisher, meu filme não vai sair. E o Ray Fisher respondeu, meu também não! E é o que eu vou fazer? E aquele desespero. Aí ele, um dia, bateu um santo na cabeça do Ezra Miller, e ele falou assim, já chega. Se ninguém vai fazer, deixa comigo. Aí o Ezra Miller surtou, desesperou, ele viu que se ele não tomasse uma atitude, o filme dele não ia sair. E ele falou, vou fazer alguma coisa, eu vou escrever esse roteiro. Só que ele sabe que ele não é um roteirista. Ele sabe que ele é só um ator, que está começando a carreira, conseguiu ótimos papéis, é um pup lá, um bibelô da Warner. A Warner adora o Ezra Miller, coloca ele em tudo quanto é buraco. E o Ezra Miller tem essa coisa, né? Eu sou ator de um estúdio só, a moda dos atores antigos, dos astros antigos de Hollywood, que tinha uma casa, não sei o que, da Metro-Goldwyn-Mayer, o outro era da Universal, e aí ele quer ser o cara da Warner. Só que, como eu disse, ele não é um roteirista. Ele falou, só tenho boas ideias, eu vou procurar alguém que não é roteirista de cinema, mas alguém que é um melhor roteirista de quadrinhos de todos os tempos. E ele bateu na casa de quem? Do Grant Morrison. Grant Morrison é um artista escocês, é autor de quadrinhos, brilhante, genial, contra a cultura total, fez o Homem-Animal, fez a Patrulha do Destino, fez os X-Men, fez várias coisas legais na DC. O Grant Morrison é o cara, ele é muito bom e ele é muito maluco. Aí o Grant Morrison abriu a porta e falou assim, no que eu posso te ajudar? Aí o Ezra Miller falou assim, preciso da sua ajuda, preciso da sua opinião. Com o quê? Ele falou assim, eu não sei se eu faço luzes violeta ou se eu faço luzes azul, cintilante. O Grant Morrison falou assim, amigo, eu sou careca. Não foi isso não. Ele virou e falou assim, eu preciso da sua ajuda para escrever um roteiro do The Flash. Aí o Grant Morrison falou assim, é uma boa ideia. Você não quer entrar
trouxe um aí? Aí o Ezra Miller falou assim, pô, olha pra minha cara, é óbvio que eu trouxe. Aí ele falou assim, entra então que nós vamos bolar esse roteiro agora. E os dois trabalharam numa velocidade luz. Eles foram, escreveram, fizeram um tratamento muito rápido. E que, de acordo com o Grant Morrison, e eu acredito até na palavra do Grant Morrison, a palavra do Ezra Miller eu não acredito não, na palavra do Grant Morrison eu acredito, ele disse que o roteiro é muito bom. E que precisava de mais uns 2 ou 3 tratamentos para ele ficar top, pronto para filmar. E ele disse que o roteiro saía um pouco do clichê desse formato de filme de super-herói clássico e ele se adequava mais a um filme de ficção científica. Bom, X-Men, o primeiro filme, lá de 2000, também tinha essa parada, porque ninguém confiava num filme de super-herói, filme de super-herói não dava dinheiro. Então, o que eles fizeram? O que a Fox fez? Não é um filme de super-herói, é um filme de ficção científica. Fala de genoma, tava na época da ovelha Dolly, né? Todo mundo falando de clonagem, de gene e tal, uma coisa que tava na época na moda. Ele falou, não, é um filme de ficção científica, e por isso que o Bryan Singer aceitou dirigir os X-Men, porque ele se convenceu de que era um filme de ficção científica, não é um filme de super-herói, porra. Quero falar de super-herói, coisa de criança. E aí, o Grant Morrison fala, era um filme de ficção científica, que tinha muito mais a ver, aqui que vem a parte mais interessante desse vídeo, que tinha muito mais a ver com De Volta para o Futuro, o filme, do que com um filme de super-herói. Eu falei aqui nesse canal, umas semanas atrás, que o The Flash estava parecido demais com o De Volta para o Futuro. Que eu acho que ia acontecer a mesma coisa que aconteceu de Volta ao Futuro. O Flash volta no tempo, impede que a mãe dele seja morta pelo Flash reverso, a mãe dele se apaixona por ele e ele precisa fazer a mãe dele se apaixonar de novo pelo pai dele no baile Encanto Submarino, onde ele toca Johnny B. Good com a banda do Aquaman. Não é isso. Não é isso. Ele volta no tempo e impede que a mãe dele seja morta e altera o futuro. E aí ele precisa resolver essa questão toda de alteração temporal, mas depois tudo volta ao normal. Eu acho que esse vai ser o filme do Flash. Mas, de qualquer maneira, o roteiro do Grant Morrison, que ele diz que é parecido com o De Volta ao Futuro, eu não sei até que ponto é parecido demais ou parecido de menos, mas é uma questão que eu acho que eles estão indo para esse lado nesse momento, pelas informações que a gente tem até agora desse filme. Mas ele diz que, infelizmente, a Warner achou o roteiro diferente demais da linha que eles queriam seguir. Eles queriam seguir uma adaptação do Flashpoint, que eu já apontei aqui que é uma roubada. Adaptar Flashpoint sem dinheiro para fazer um mega filme, porque Flashpoint tem que ser um filme nível Vingadores Guerra Infinita Ultimato. Não pode ser, no máximo Guerra Civil. Não pode ser filme meia bomba de Flash. Então, eles queriam fazer, tem que ser Viagem no Tempo, tem que ser Flashpoint. E aí eles acharam que o filme do roteiro do Grant Morrison e do Ezra Miller, ele saía muito desse planejamento de fazer o Flashpoint. Então, eles recusaram esse roteiro, contrataram a Christina Hodson, que é a roteirista do Bumblebee, que é a roteirista de Aves de Rapina, que está contratada também para roteirizar Batgirl, e que virou roteirista do Flash, com agora a direção do Andy Muschietti, que é o diretor de It e It 2, mais um da turma dos diretores de terror do Walter Amada, como é o caso do James Wan, de Aquaman, e com o roteiro da Christina Hodson. E aí o roteiro do Grant Morrison, escrito em parceria com Ezra Miller, ficou escondido. Está lá no cofre da Warner, não pode vir a público, porque é propriedade da Warner, foi feito, né, por encomenda. Mas o Grant Morrison disse que espera que um dia esse roteiro venha a público, que ele é muito legal, então eu gostaria que o Flash entrasse nesse cofre e tirasse esse roteiro e colocasse na internet, pra gente ver o quanto ele vai ser muito melhor do que esse filme que a Christina Hodson está escrevendo, com todo o respeito a Christina Hodson, mas eu gostaria de ver mesmo o roteiro do Grant Morrison, acho que seria um roteiro muito legal. Eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham? Flash e De Volta para o Futuro? Funcionam os dois juntos? Escreve aqui embaixo nos comentários, a gente continua conversando assim que esse vídeo ir ao ar. E não vai embora ainda, porque vão aparecer agora vídeos antigos do canal para você continuar atualizado no nosso conteúdo. E até a próxima. Tchau!